Olá, muito bom dia. Bom dia, amigos que acompanham o Fórum Pato Branco Cidadão para o Mundo através das redes sociais, Fórum Pato, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube e, posteriormente, lembrando sempre que todo este conteúdo está sendo disponibilizado gratuitamente para o acesso e o compartilhamento cada vez maior por todos que assistem e acompanham os nossos debates. Painéis importantes discutindo o passado, o presente e o futuro. E como bem ontem sintetizou o Paduan aqui, cidadão para o mundo, né? A gente apontando para a Lua e enxergando a Lua. Isso é muito importante, este momento de fraternidade, de igualdade, né, de união por Pato Branco e pelo nosso Paraná e o nosso Brasil. Viva a presença, saúdo a todos vocês que estão presencialmente participando de mais esta etapa do Fórum Pato Branco. Em nome do Rude, do Ivanir José Bortotti e de todos os nossos amigos, colaboradores, apoiadores, agradeço de forma muito especial a todos que aqui estão presencialmente e os que acompanham através das redes sociais. Mais um painel, lembrando que tivemos a abertura na última quinta-feira, logo após tivemos o painel de Ciência, Tecnologia e Inovação, à noite tivemos o painel de Educação, com várias palestras e intervenções, na manhã de ontem tivemos o painel de Mídias Digitais, também com várias participações importantes, à tarde tivemos um momento importante de fomento à agricultura e também aos negócios e também à economia do Sudoeste, com assinatura de convênios pelo BRDE. Em seguida tivemos o painel de formação política, momento importante, muitas histórias sobre a nossa política local, estadual e nacional. E também à noite tivemos mais um momento importante da saúde, né? Dedicado a discutir a história da saúde, da policlínica, do Hospital São Lucas, o trabalho que foi feito as pessoas que tiveram Covid nesse momento de pandemia, a participação do ministro Borges, também da Saúde, e do Alceni, e de tantos outros, e um momento marcante também, contando a história da fundação do Hospital do Câncer, que é tão importante para nós aqui no Sudoeste. Quem não teve na família, né, alguém que passou por esse problema e que a gente espera que não passe e que seja atendido aqui, principalmente as nossas crianças e futuras gerações. Parabéns a todos que estão participando. Hoje, então, painel Artes Visuais, Feira de Livros. Quero deixar aqui o nosso reconhecimento ao apoio, desde a primeira hora, ao Departamento de Cultura, na pessoa do Geraldo e da Daiane, que não mediram esforços, né, para que este evento se tornasse realidade. Especial também ao Rude, que está organizando toda a parte cultural, né, juntamente com o Departamento de Cultura, com a LAP, com as forças, digamos assim, forças vivas, né, culturais, o Gilbert, que vai coordenar agora há pouco os painéis, a presença importante do Rubens Camargo, compartilhando a sua experiência, a todos da arte, da cultura, da música, da literatura, da escultura, né? Eu sinto a falta aqui do Calu, que estava na programação, deve ter algum problema pessoal que não está conosco, mas enfim, todos que aqui, de alguma forma, das artes plásticas, né? Está aqui o pessoal lá acompanhando os quadros, o pessoal da letra, que também se dispôs a colocar os livros. A gente teve durante os dias aqui o acesso às crianças, né? Vendo, olhando, e é importante a gente despertar isso na criança, né? Na leitura, na admiração da arte e valorizar as nossas origens e a nossa cultura. Então, eu gostaria de convidar o Gilber Antônio, que é o coordenador desse painel de Artes Visuais e Feira de Livros,
Temos também literatura na parte da tarde, sessão de autógrafos, o concerto sacro lá na igreja. Teremos também o momento da gastronomia solidária lá na Capela São Francisco Bortotti, com a renda líquida destinada à Abrace. E, dando início, então, chamo o Gilber, que é graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Tuiuti, Administração de Empresas pela UTFPR, Letras Português por a Universidade de Santa Catarina, através do IAD, artista plástico premiado pelo COSEM, Conselho Nacional de Museus, 4 livros publicados, sendo que ensaios, crônicas e coletânea, premiações como poeta no Circuito Sudestino, membro da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, membro da Academia Palmense de Letras, uma das mais antigas do Paraná, escritor, redator, roteirista, meu colega de natação no Grêmio, né? E um grande amigo de todos aqui em Pato Branco. Gilber, muito obrigado pelo teu apoio e é com você agora. Tá bom? Eu agradeço primeiramente por abrir os trabalhos, a relação que eu tenho e vínculo que eu tenho pessoal que traduz não só a resposta das pessoas que se envolvem e se comprometem com a arte e a sua maior manifestação. E para iniciar os trabalhos, obviamente, bom dia a todos, as pessoas já nominadas também, presentes, artistas, cúmplices e envolvidos no comprometimento de tornar a arte possível. Hoje eu chamo uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, tenho, eu diria, um vínculo umbilical pela história da arte e da relação que eu estabeleço com o Rafael Camargo. O Rafael Camargo é mestre em educação, pesquisador, doutorando da área de pensamento visual e educação, designer, professor da PUC Paraná, facilitação visual da TEDx Blumenau, TEDx Paris, Paralimpíadas Rio 2016, IDDS Amazon 2016, Projeto Rondon 2019 e speaker da TEDx PUC Paraná 2021. Antes de chamá-lo oficialmente, o relato e a tradução do trabalho de Rafael não só expressa a natureza sensível da criação e da arte, mas da relação límbica, emocional, do que ele traduz, do que ele vive e do que ele revela. Portanto, ele nos encanta. Esse é um momento para que nós possamos encantar a vida e sermos encantados pela fala desse ser humano especial. Bem-vindo, Rafael. Que honra, Gilberto. Faltou o principal do currículo, que é filho da Marga e do Janja, né? Verdade, da nossa família, tranquilo. Irmão da Elo, do Dani, enfim. E meu irmão, assim, de alma, né? Então, verdade. Marga está por aqui, o Rubens também. A gente está tendo o privilégio de entrar antes que a Marga ao vivo hoje, Gilberto. Olha ela aí. entra mais tarde, né? Então ela está trabalhando também. Beijo, mãe. Oh, ótimo, adorei. Tranquilo, por favor. Legal, muito bom. Gente, bom dia a todos. Queria iniciar agradecendo o convite do Ivanir e do Rude, que para mim é uma figura que lá em casa, desde criança, é um cara que incentiva a questão das artes, de se manter inquieto. Então, muito obrigado a todos. Também queria dizer que há mais ou menos uns 35 anos atrás, eu estava nesse mesmo lugar, talvez aqui na Raia 3, começando a nadar. Porque nesse lugar era o buraco da piscina da Fespato. Eu fui ex-atleta aqui de vôlei e tal, então é muito legal voltar de alguma forma. Hoje já aprendi a nadar e agora vou compartilhar as experiências com vocês que eu tive ao longo da vida. Eu hoje vim aqui para compartilhar, talvez me isentando das minhas vaidades, né? Mas o que seria a história de alguém que com 16 anos sai de Pato e vai à busca de um design até então visto com um aspecto mercantil. Não sei se vocês têm uma noção em si do que significa o design hoje, mas o design ao longo da história foi durante muito tempo usado como recurso pós-guerra, né? Onde você tinha que gerar um produto ao final. Você tinha que produzir algo e aquilo tinha que se materializar muito mais no ser do que no ter. Então o design usado como um recurso de associação material para as pessoas.
O que eu trago hoje aqui é um pouco o resultado da minha pesquisa de mestrado. E eu, durante 15 anos, trabalhei no mercado de design tradicional. Esse mercado que caminhava para um produto no final. Então eu tive um estúdio de design chamado Mamute. E a gente gerava no final sempre um produto. E aí eu cheguei um dia que eu falei, caramba, mas eu estou gerando trabalho para no final ganhar uma grana, gerando trabalho para no final gerar uma grana. E aquele ciclo não me alimentava em questões que eu acreditava mais profundas. E que talvez tenha construído aqui no meu senso de comunidade de Pato Branco. Eu nasci na vila de comunicadores aqui. Então, como eu falei, filho da Janja, do Janja e da Marga. Sentido de comunidade desde o começo. Vila dos funcionários da Fundação Selinalta. Então, eu sempre vi meus pais, meu avô, sempre participando de tudo que envolvia pessoas. A gente estava sempre lavando louça na questão da paróquia, ajudando o vô a colher boleto para o asilo. Então, isso ficou dentro de mim, esse lado mais humano nas coisas que eu fazia. O qual eu não estava encontrando nos 15 anos de mercado. A minha pesquisa ela traz esse título, né? Formação de professor de design para o desenvolvimento social. Esse foi o título que eu utilizei na pesquisa acadêmica. Mas o que fica interessante nessa minha pesquisa? Depois desses 15 anos de mercado, eu fui me dar conta que eu não tinha vivenciado conhecer esse cara aqui, Victor Papanek. Estava chegando aqui hoje, tinha um símbolo da pessoa com deficiência no chão. E eu falei, caramba, quem pensou um dia nisso? A gente não tinha isso no design. Esse cara criou o símbolo da pessoa com deficiência com alunos, ele não registrava os trabalhos. Então, ele foi um cara que teve inicialmente essa referência em trabalhar com grupos minoritários. Trouxe essa visão humana para o design. Ele é um cara que falava assim, o design nos faz comprar coisas que a gente não precisa por dinheiro que a gente não tem. O design nos faz comprar coisas que a gente não precisa por dinheiro que a gente não tem. Então ele foi uma espécie de ombudsman da imprensa, um cara que fazia o papel de senso crítico para o próprio design. E falava assim, designers, o que vocês estão fazendo gera uma mercadoria no final? Isso satisfaz as pessoas de alguma forma? Então Victor Papanek ele seria hoje um refugiado. Ele saiu da Áustria, de Viena, nasceu em 23. Quando chegou em Nova York, ele, além de sair com o selinho nazista no passaporte, ele foi um dos caras que começou a questionar muito a função do design, mesmo em Nova York. E aí ele trouxe todo um questionamento para o design global. Toda essa inquietação mais humana quanto ao papel do designer. Ele inclusive falava assim, talvez a grande maturidade do design seja a gente ter a noção de que os designers não precisam influenciar naquele sistema, de que aquilo pode permanecer em paz. Ou seja, a própria não atuação dos designers. Não à toa, ele era odiado nos lugares onde ele chegava. Uma vez ele estava na fila do Museu Pompidou, em Paris, souberam que ele estava na fila e quiseram expulsar ele. Tamanho amor que tinham pelo cara. Então, quando eu conheci o Papanek, eu passei a me questionar. Falei, caramba, mas no meu dia a dia, o que eu trago disso tudo? Como é que eu não vi esse cara na minha formação? Mas eu vi esse cara na minha formação de comunidade. Então, eu falo aqui hoje para Pato, tentando que a minha sensibilização que eu tive em senso de comunidade, senso de pertencimento, que eu acho muito forte na nossa formação, de alguma forma possa acontecer e se estender em outros núcleos. E o Papanek traz isso. Eu coloquei ali o olhar para grupos minoritários. Quando a gente fala grupos minoritários no design, talvez a gente pense, essa questão da desigualdade social, ou quebrar o paradigma do assistencialismo que existe quando a gente pensa em social. Assistencialismo no sentido de ajudar o pobre, reduzir desigualdades, um olhar de caridade que é perigoso quando a gente pensa em social. Então ele faz essa revisitação dos conceitos e o que se fala muito hoje da descolonização do olhar. A educação estética tem essa propriedade. A gente se descolonizar quanto ao que a gente aprendeu e fala, bom, mas o que eu estou sentindo vem da onde? O design que eu aprendi vem da onde? O design que eu aprendi não vem da graduação, embora eu seja hoje professor da onde eu me formei. Mas o design que eu sinto vem da nossa comunidade, vem das forças que eu tive do lugar onde eu nasci. Então o Papanek trazia esse questionamento. Ele trabalhou durante 30 anos no setor técnico de design da Unesco. Deu aula em mais de 20 países. E nessa época não tinha nem internet. Ele ia, vivenciava as questões nos lugares e voltava. Tem uma experiência dele no Sudão. Ele foi convocado pelo governo para fazer uma fonte tipográfica do lugar. E ele descobriu que naquele lugar existiam 23 dialetos. E ele chamou as crianças, viu que tinha um resíduo de lixo eletrônico muito forte no lugar, pegou as latinhas e fez um projeto chamado Teacher Talking, que é uma espécie de um gravador que as crianças faziam para entender o dialeto
local. Então, era um cara que fazia muito isso, essa interação mão na massa para aprender, fortalecia os sensos de pertencimento nos lugares. Né? Eu sei que a minha fala um pouco é meio de professor aqui, gente, né? Mas é exercício do dia a dia. Não está passando aqui. Aí. Como é que isso foi se fortalecendo em mim? Durante esses 15 anos, eu fui sempre fazendo trabalhos em paralelo, que envolvissem meu senso de pertencimento. Então, trabalhei em ONGs, Viva Amigos, com crianças, projeto Abrindo Caminhos, com crianças de desenho. Depois a gente desenvolveu projetos super normais, que trabalhava o desenho como interface para as questões da pessoa com deficiência. Participei dos TEDs, 2 como facilitador, 1 falando. Então, também esse exercício do design que vai tocando outros lugares. E nas Paralimpíadas Rio 2016. Um destaque aqui para as Paralimpíadas Rio 2016, que para mim tem uma coisa muito especial. Eu estou olhando meu primo aqui na fala, e ele tinha um agasalho da FESPATO. Eu vi ele treinar e falava, que legal ser do time da cidade. Assim. Ele era do handebol. E essa minha vontade de ir para Curitiba, eu queria ser jogador de vôlei. E eu fui trabalhar como voluntário na comunicação das Paralimpíadas do Rio. Então, de alguma forma, aquele sonho de criança que era, putz, eu vi meu primo ser jogador, eu vou manifestar trabalhando numa Paralimpíada. Né? Então, acho que isso, de alguma forma, está na gente. Né? Esses valores ficam no que a gente traz. Indo além, e nesse resgate de entender um design que é mais humano, eu fui de encontro a essa teoria que a gente vê em vários lugares, de alguma forma, o mundo tentando se reencontrar. E no design a gente chama isso de transition design. Me desculpem a imagem com muitas informações, mas basicamente a U-teoria faz o seguinte, a U-theory diz o seguinte, a gente faz um resgate dentro de nós. E hoje o planeta migra do ego para o eco. Então, de sentidos, organizações, nós, as instituições, que vão de coisas mais hierárquicas para um olhar mais colaborativo, mais humano, mais crowd, mais mais compartilhado, mais com contribuição de todos. E embaixo desse U, uma metáfora de you, né, de você, tem uma espécie de um turning point ali. Tem um momento em que você olha para você e fala assim, onde é que eu estou nessa transição global? Qual que é o meu sentido existencial do que eu estou trazendo? E para aqueles que acham que o design ainda é mercantil, o design traz na sua essência o Dasein, que é o modo de ser do ser. O Dasein é o sentido que você encontra. Né? A gente mercantilizou a nomenclatura do design para o aspecto também material. E o design que faz hoje essa transição é um design que convida a gente a olhar para esse vale dentro dessa teoria U, que é o que eu faço sentido. Né? O Gilbert, para mim, olhando aqui também, era um cara que desde criança tinha essa conexão. Ele trazia um olhar diferente para a nossa sociedade. Essa sensibilidade de olhar para dentro, que é característica da arte. Né? Então a U-Theory também foi, e ela acontece até hoje, ela é uma teoria do professor Otto Scharmer, de Stanford, e ele faz esse convite para a gente trazer esse olhar. Né? Onde é que você está nesse momento de transição que é planetária? Dentro das minhas pesquisas, quando eu cheguei nesse meu turning point, eu diria, eu fui fazer parte da minha pesquisa em Viena, na Áustria, na Universidade de Artes Aplicadas. Quando eu cheguei em Viena, por coincidências do planeta ou não, eu conheci o professor Algon, que foi meu co-orientador durante 2 anos, e ele trabalhou durante 23 anos em sala de aula com o Victor Papanek. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba! Né? Então, você fica procurando o teu sentido, e quando você vê, você encontra o sentido de alguém que está alinhado ao seu, e você fala, como é que isso pode estar acontecendo? Né? E esse Algon foi meu co-orientador, né, nessa pesquisa de mestrado, e ele falou assim, Rafa, você precisa conhecer o IDDS, que é o International Development Design Summit. São encontros de design do setor de design social do MIT e que uma vez por ano organiza encontros em cidades do planeta todo com o intuito de resgatar essa humanidade nos processos de contribuição social das pessoas. Então, qual a ideia? Eles usam design para fazer mão na massa, para co-criar com cidades, com crianças, ouvir, fazer uma espécie de uma escuta. E um design que no final não necessariamente gera um produto, mas que gera contribuição, que gera um olhar muito mais escuta e senso crítico do que em si um produto final. É um design que vai mais para o aspecto de serviço do que produto. Né? Quando a gente olha hoje, a gente está vestido, algum designer de moda criou a roupa, algum designer de produto idealizou o carro,
algum designer digital criou as interfaces às quais a gente se vê. Mas ninguém lembra de um ecodesign que começa há pouco tempo no mundo, que é um designer que presta serviço como uma espécie de inovador em ecossistemas. E aí a gente não pode confundir as palavras. A gente está falando aqui um fórum de inovação. É importante talvez a gente não confunda inovação com disrupção e com permacultura. A inovação sugere, você vai fazer algo um pouco melhor. A disrupção vai falar o seguinte: o que ficou é obsoleto. E a obsolescência já é tanta que talvez a gente olhe para os nossos corpos e fale assim: não sou tão cabeludo quanto, não sou tão magro quanto, não sou tão inteligente quanto. A gente um tempo inteiro, a tia Jurema sabe aqui, também minha professora de alguma forma, que a educação estética cria os padrões mentais dos quais a gente vivencia em comunidade. Né? Então eu sei que todos nós artistas aqui, comunicadores, que vivem numa economia criativa, a gente tem esse potencial de fomentar essas estéticas a serem vivenciadas com mais equilíbrio para as pessoas. Tá tudo bem se eu estou mais gordinho, tá tudo bem se eu estou mais careca, tá tudo bem se eu não sou tão bom quanto. E que a gente tenha isso de alguma forma inserido nos planos diretores e que isso não fique um conceito abstrato para as pessoas. Que a gente consiga trazer por meio do design ou não, de quem é envolvido nesse aspecto de economia criativa, esse potencial de a gente descolonizar esse olhar mercantil ou de obsolescência do próprio corpo, para que a gente se veja com o potencial humano de verdade. É o que eu acredito que eu fui descobrindo ao longo da minha história. E não por coincidência, o laboratório de design social do MIT traz esses propósitos. Veja que curiosidade. Eles têm como inovação para eles, desculpe que está em inglês, gente, porque na correria não tive tempo de traduzir, mas ele diz o seguinte: a capacidade de construção criativa como elemento inovador. O co-design do crowd, de galera, de fazer tudo junto, um dar sentido comunitário. Centros de inovação, que de alguma forma o que o Vanir e o Rudy estão trazendo aqui é essa movimentação de iniciar isso com propósito na comunidade, isso é incrível. Depois, inovação humana e economias inclusivas. Nesse aspecto de economias inclusivas, eu queria fazer uma seguinte reflexão, que é a seguinte. Quando a gente pensa hoje, o designer for super coautor e corresponsável disso, a gente tem uma força expansionista que nos diz: seja mais, produza mais, seja mais competente, ligado à performance. E uma outra força que é de slow design, de eco design, que fala o seguinte: desacelere, pratique yoga, pratique pilates. E a gente vê as pessoas fazendo isso. Né? Então uma tentativa do mundo em se entender essa correria maluca em sentido contrário. E parece que uma espécie de centro de quem não está entendendo essa organicidade ou incerteza do planeta, que ainda busca na autoridade, na ordem, em algum sentido. Né? Então a gente tem nessas forças, parece que vigentes em diversos paradigmas do planeta. E às vezes com nomenclaturas com nomes diferentes. Né? Então quando o MIT sugere essa economia inclusiva, ele está falando isso. De que modelo mental você faz parte? Teu modelo mental é inclusivo ou é excludente? De que forma você atua no teu dia a dia? Quando eu falo para meus alunos, a gente tem que mudar o mundo. Não é o mundo, grandes ações. Talvez como o Papa propõe no Laudato Si, no Fratelli Tutti, ou como a Greta nos traz, como uma criança incrível, fazendo essas provocações. Não, nossa mudança no dia a dia. Quem eu sensibilizo no dia a dia? O pai estava me mostrando de manhã uma iniciativa que ele quer fazer de poesia na praça. Microação com potencial gigantesco e que a gente não dá olhada. Porque é micro, e eu acho que para eu salvar o mundo eu preciso fazer algo influencer, gigante. Né? A gente precisa reacreditar nesse potencial das microações do dia a dia. E o MIT traz esse convite. Essas são algumas imagens do período que a gente ficou um mês na Amazônia, junto ao pessoal do MIT, 70 designers co-criando com a comunidade ribeirinha. E aqui são protótipos que a gente fez, de redução do tempo de descascar a mandioca, co-criação de brinquedos com as crianças, uso do pensamento visual para facilitação de processos. Isso é algo que eu tenho trabalhado muito nos últimos anos. Então, reacreditar no potencial visual para o estudo. Eu era daqueles alunos que talvez, minha tia foi minha primeira professora, também está aqui. Falava: Rafa, você vai prestar atenção na aula? Minha tia não falava isso, mas eu escutava de forma recorrente. Você não vai prestar atenção na aula? Não, mas eu estou desenhando a aula, professora. Então, o quanto também o nosso modelo de ensino não prioriza somente o textual. E o quanto existe facilitação, potência em usar os dois recursos. A arte como facilitação de processo. Né?
Apenas para constar, assim, a minha pesquisa conversou com 12 designers do mundo todo nessa imersão dentro da Amazônia. Então, ela seria no meio acadêmico uma abordagem mais qualitativa, né? E aí talvez vocês perguntem, onde é que a gente encontra esses processos? Eu acabei de citar aqui que eu tenho trabalhado com isso. E aqui, alguns momentos em que eu percebo, nessa minha transição de jornada, de carreira, como é que isso foi acontecendo, né? Então, o MIT na Amazônia, contribuição com o uso do pensamento visual para a comunidade ribeirinha, acreditar no uso de história em quadrinhos para narrativas sequenciais. A gente tem a primeira história em quadrinhos como doutorado em 2018 em Harvard. Isso é muito significativo, gente. É uma história de ciência em todo o mundo, onde a primeira narrativa sequencial como defesa de doutorado é feita em Harvard. Ou seja, a história em quadrinhos entrando como defesa acadêmica, isso muda muito a forma com que se aceita o visual, né? E aqui a gente vê de alguma forma o meu dia a dia, né? Então, trabalhando em estruturas mais corporativas que já estão entendendo esse movimento de narrativa sequencial como registro gráfico de síntese. O TEDx, que também foi um movimento global de entender que as pessoas não aguentam mais ouvir falas estruturadas de muito tempo, somos distraídos crônicos. Então, a gente precisa de uma espécie de microcápsulas de prazer para estar atento às coisas. Tem um lado ruim, porque talvez nos coloque numa superficialidade, mas tem um lado que é muito legal, que pode nos sensibilizar fácil, né? E o design traz essa possibilidade, visto como não mercadoria, mas serviço de facilitação. Esse é apenas para documentar o meu lado um pouco mais artístico. Esse é o meu escudo do dia a dia, que são mapas mentais, né, como facilitação, recursos gráficos de síntese, que a gente diz. Então é como se ao final de uma conversa, eu estou falando aqui durante 20 minutos. Cada um de vocês está fazendo as próprias conexões. Portanto, se temos 50 pessoas aqui, são 50 imagens diferentes. Cada um com a sua história de vida, cada um com o seu referencial. E o mapa mental ilustrado traz essa possibilidade. Cada um vai desenhar do seu jeito, né? Não interessa se é torto, se é reto, é comunicar, é expressar. Então esse foi um dos entrevistados da minha pesquisa, que é o Michael Schuster, da Alemanha. E uma coisa que eu acho muito massa, esse desenho embaixo tem escrito assim, sincronizar várias correntes, né? E aí a gente pergunta, o que eu faço com a informação que eu tenho? Quanto mais você ouvir, e a gente vive no país hoje de muito antagonismo, de muita agressividade de alguma forma, quanto você está exercitando ouvir o outro de verdade? Talvez esse seja o novo momento para a gente, de fato, se colocar para ouvir o outro. E esse difícil exercício de entender essa morfologia. Que quanto mais pessoas diferentes eu escuto, mais eu amplio a minha sensibilidade enquanto pessoa. Então, o exercício de aumentar o que eu escuto, mesmo que eu não goste, né? Isso é aprendizado, né? E o grande benefício que a gente tem da própria democracia, né? Então, aqui uma materialização desse meu desenho. E, por fim, gente, nesses 20 anos aí de trabalho, desde que eu sou formado, uma das coisas mais incríveis que eu vivenciei nesse projeto MIT na Amazônia, que foi uma menina de 8 anos, depois que a gente estava durante 3 semanas conversando com engenheiros espaciais, designers, desculpe o termo, fudidos. Veio uma criança de 8 anos e falou assim, olha, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu aprendi com a minha avó que essa ervinha aqui funciona para curar dor no joelho, para menstruação, dor de cabeça. Ela separou um kit, colocou uma ervazinha em cada quadrado e sem escrever uma palavra, ela fez esses desenhos. Você percebe ali, dor de cabeça, dor no joelho, coração, e fez um kit medicinal. Ou seja, o projeto de design mais incrível veio de uma criança de 8 anos. Ou seja, o design, ele não necessariamente tem que criar um produto no final, mas sensibilizar as pessoas do seu jeito. Muito obrigado a todos, um beijo, Pato, até a próxima. Desculpa, gente, se alguém quiser fazer perguntas, eu não sei se tem esse formato, mas fica à disposição aqui. Eu quero, mais que uma pergunta, eu queria dizer que você nos deu aqui uma aula hoje de sociologia, antropologia, economia, né? E também do design, né? Você conseguiu, aquilo que nós aqui, eu, o Rudy e o César, achamos da nossa proposta do fórum, né? Nós precisamos de pessoas bem estruturadas, né? Uma pessoa bem estruturada, em conhecimento de valores, ela consegue fazer o que você fez aqui. Você fez uma síntese, pegou uma história do design e você desconstruiu, você nos levou a entender
qual a importância disso da nossa vida e o que tem a ver isso com a arte, o que tem a ver isso com a vida e o nosso posicionamento do mundo. Então, eu queria lhe cumprimentar por isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma conclusão, gente. Obrigado. Uma coisa que eu acho que a gente tem que exercitar no dia a dia é a gente não ter medo de expor a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. E é isso que eu faço todo dia quando entro numa sala de aula. Eu me abro para os alunos dizendo que eu não sei nada e todas as minhas dúvidas podem ser as dúvidas deles. E acho que isso nos constrói enquanto cidadania, né? Valeu. Valeu, Gilbert. Beijo. Imagina. Queridos, é grande a oportunidade de a gente experienciar e fazer uma troca, se vocês realmente quiserem fazer perguntas ou questionamentos dentro da fala do Rafa. Extremamente imprescindível dessa forma efetiva das transformações sociais, né? Principalmente do design funcional e da toda a expansão e criação em relação às formas que ele apresenta na sua transformação, tanto social, antropológica, não só da forma, da imagem e dessa construção. Então, se vocês realmente tiverem interesse de fazer alguma pergunta, ele está aberto para fazer esse questionamento. Por favor, César. Apenas, Gilbert, eu quero fazer uma pequena intervenção na intervenção artística que a Zilar Jankowski está fazendo conosco aqui ao vivo. Zilar, qual que é a proposta desse teu trabalho? Vamos lá. Então, a proposta é conhecer o processo criativo, porque vocês estão vendo vários trabalhos maravilhosos aqui dos artistas, entre eles tem o meu e tem de todos os artistas aqui. Então, eu acho que é legal, assim, a gente tá vendo como que acontece o processo criativo, né? Que às vezes a gente tem uma imaginação um pouquinho diferente. O meu trabalho, esse trabalho que eu faço, que eu cheguei hoje, eu iniciei ele fotografando telhados de forma aérea. Então, eu gostava muito de subir em prédios altos e fotografar. E ele foi evoluindo. Hoje eu não preciso mais da fotografia, hoje como se eu fizesse um mapa mental ali que ele citou, onde as cores têm que interagir entre si, onde eu preciso encontrar, aqui eu comecei pelo verde, né? Então eu preciso ir fluindo ele e vendo as cores que precisam complementar e que elas possam interagir entre si. Parabéns pelo teu trabalho, continue. Pessoal, vem pessoalmente aqui, ó, Largo da Liberdade, você que está acompanhando pelas redes sociais, dá um pulinho durante o dia todo, temos atividades, vamos ter intervenções, várias intervenções, e palestras, sessão de autógrafos, lançamento de livros, e o Gilbert continua tocando. Desculpe, mas é importante para a gente fazer essa intervenção, essa participação, esse link ao vivo, para que as pessoas saibam da importância, né, da cultura, das artes plásticas, do artesanato, da leitura, enfim, nas suas vidas. Ok? Segue o baile. Ok. Eu vou solicitar ao Rafa, se ele tiver em algum momento um contato, para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho dele e de desenvolvimento, para que as pessoas tenham acesso e possam fazer esse contato previamente ou futuramente nesse sentido. Obrigado, Gilbert. Valeu. Meu site é rafacamargo.com.br, o Insta rafa.camargo3110. Repete aí, querido. Site www.rafacamargo.com.br, o Insta rafa.camargo3110. Tá ótimo. Eu Obrigado. esqueci de falar que eu levei um pato para o TED, né? Eu falei no TED em Curitiba e levei um pato para o palco, né? Simbólico para a cidade. Claro, por favor. Bom dia. Rubens, teu avô era um grande fã meu. Quando ia fazer júri, seu Camargo ia assistir. Teu pai, meu amigo. Eu não te conhecia, mas me impressionou a tua desenvoltura e a tua formação. Eu tenho um filho que vai fazer filmes para o pessoal da Europa que explora o carbono. Vou tentar fazer com que ele entre em contato contigo, porque eu acho que vocês têm muito em comum. Mas a minha pergunta é o seguinte: nós somos de gerações bem opostas, né? Logo depois da independência dos Estados Unidos, um juiz teve que julgar
uma ação entre duas ferrovias que disputavam a mesma linha. Uma queria ter prioridade sobre a outra. E na sentença, esse juiz, vejam bem, 2 séculos atrás, esse juiz se perguntou: o que é a máquina? E ele mesmo respondeu: a máquina é o gênio que o homem deixou escapar da lâmpada e jamais vai conseguir aprisioná-lo novamente. E se o homem não se cuidar, a máquina toma conta do homem. Eu vejo aqui máquinas, só máquina, mas vejo aqui a nossa artista ainda na essência da criatividade humana, fazendo a arte. Então a minha dúvida e a pergunta para você, que eu acho que você está muito bem qualificado: ao final das contas, a máquina vai nos dominar ou a criatividade humana ainda vai se sobrepor? Obrigado pela pergunta. Eu acho que você começou citando o meu avô, que é um cara que, dentro da simplicidade que ele tinha, ele trazia uma sabedoria enorme. Meu avô Alvino. E eu vou fazer um paralelo com, talvez, o que eu acredito seja um dos maiores pensadores hoje da atualidade, um brasileiro, que é o indígena Ailton Krenak. E o Ailton, no último livro dele, que fala Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele faz um convite para que a gente se religue. E ele fala assim, uma espécie de crítica, né, à igreja. E ele fala assim: a igreja chegou no Brasil e trouxe a cruz. Fala, está aqui a cruz, está aqui a escola, está aqui a estética que você tem que assumir. E esqueceu todo o senso de pertencimento e comunidade que já existia no indígena, nos povos originários. Milhares de anos. E ele fala o seguinte: a gente vai se religar no quê? Esse religar que se propõe é qual? E ele sugere um religar-se com a terra. Um religar-se com esses saberes antes da colonização. Quais eram os povos que estavam aqui? Né? O meu sobrenome Camargo em si, o pai tem os traços, biotipos indígenas. Onde é que está essa nossa história que a gente comprou enquanto eurocentrização somente? Os nossos corpos aqui do Sudoeste são, em sua maioria, de colonizadores. E isso é maravilhoso, essa troca. Mas é importante que a gente resgate essa ancestralidade que pressupõe o conceito de máquina. Né? Quais eram as máquinas, mente, amor, solidariedade que existiam antes? O Gilberto Frei, no livro dele, Casa Grande Senzala, ele fala o seguinte: diferentes dos povos da Euroamérica, da Centro-América, que tiveram uma colonização mais hierárquica, mais agressiva, a indígena, a mulher aqui foi, de alguma forma, com todo abuso, estupro que houve, ela foi acolhedora. Ou seja, a gente teve na nossa gene a nossa formação mais do abraço. E aí eu sou idealista, eu quero acreditar que a gente consegue, por meio da sensibilização, mudar o percurso da máquina. Uma máquina que abrace. Valeu. Bom, se alguém quiser se manifestar e fazer um questionamento, alguma pergunta nesse sentido, Rafael está à disposição também. Se não, podemos então dar sequência ao trabalho. Vamos chamar Jurema Pereira, autodidata em artes gerais, membro fundador da Academia de Letras e Artes de Pato Branco, ALAP, há 20 anos mantendo-se atuante, ocupando vários cargos, hoje presidente pela 2ª gestão. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigado pela participação e pelo prestígio a esse evento tão preparado, com muito esmero para que esse fórum acontecesse. E, como já foi dito, um marco, sendo o primeiro, provavelmente outros terão. E, com certeza, será um sucesso e trará muitos bons frutos para Pato Branco.
Gostaria de convidar meu vice-presidente, Rubens Camargo, para que me acompanhe nessa nossa apresentação da ALAP. A nossa academia está há 20 anos semeando, cultivando letras e artes em Pato Branco. Somos um grupo pequeno, mas ativo. Os objetivos da ALAP são os objetivos, como vocês podem ver, bem sucintos. Bom dia a todos, vou aproveitar o gancho. Quando nós normalmente fazemos as apresentações, são ambientes menores. E nós viabilizamos, então, uma leitura plana sobre o que é exposto e, às vezes, colocando muito mais imagens. Porém, hoje, devido à administração do tempo, nós estamos sendo, assim, bem objetivos. Vocês sabem que ali tem a história e as propostas da academia. Com certeza, Rubens. Então, essa foi a primeira cerimônia, a cerimônia de posse da nossa academia. Aqui estão os nossos primeiros acadêmicos. Seguindo, foi a posse do o nosso primeiro vice-presidente foi Valéria Borges da Silveira. Nosso segundo presidente foi o Dr. Antônio Freire. Aqui é uma das cerimônias de posse dos acadêmicos de 2016. Não temos o registro aqui, mas nossa acadêmica Neri Fornari Bocchesi foi por 8 anos nossa presidente, com muita galhardia, manteve a academia em pé, participando de muitos e muitos eventos, sempre se fazendo presente em tudo que era solicitada. Obrigado, Neri, pela tua persistência e pela tua fé na academia. Ações da ALAP. Aqui vamos ver algumas mostras de algumas atividades que nós fizemos. Neste período de pandemia, também para nós foi um aprendizado. Sempre fazíamos nossas reuniões na última sexta-feira de cada mês. Em função da pandemia, também entramos na era digital. Temos continuado com nossas reuniões em forma online. Todos aprendendo, porque todos somos já com um pouco mais de idade, temos nossas dificuldades, filhos, amigos, todos ajudam. E vamos em frente para sempre aprender mais. O Rubens quer falar? Nós aproveitamos para agradecer ao Diário do Sudoeste, porque é através dele que a gente mantém a publicação no caderno Almanac das publicações, das realizações que fazemos e principalmente a publicação de poemas, de textos poéticos, para que a população também esteja interagindo com a nossa atividade. Não apenas com a atividade que possam saber através dos meios de comunicação de rádio e televisão, mas também do impresso, o jornal. Então, através do Almanac, a gente sempre está tendo o privilégio de ter os nossos... Com certeza, agradecer, porque desde nossa fundação temos um espaço semanal. E isso sempre ajuda. Obrigado, Diário do Sudoeste. Temos também 2 revistas editadas consta toda a vida dos acadêmicos e nós estamos com uma 3ª pronta para que com certeza vamos fazê-la digitalizada. Até porque nesse sentido, como todos os autores encontram a dificuldade para o custeio das suas obras, para a publicação do que produzem e traduzem, nós também
passamos pelo mesmo procedimento de uma forma coletiva. Isso mesmo, Rubens. Aqui, então, teremos alguns lançamentos de livros. Aqui está a nossa confrade Elizabeth Bodanese, Neri Bocchese e Cetilo Voltolini. Cetilo Voltolini, muitos de vocês conhecem ou conheceram, foi um grande baluarte da nossa Pato Branco. Falou sobre a história, sobre a revolta dos poceiros, e nós tínhamos nele uma grande referência. Mais um lançamento de livros, esse então escritos pela nossa confreira Neri Fornari Bocchese e pela Elizabeth Bodanese. Falaram sobre a presença franciscana em terras brasileiras. Foi um livro que está sendo distribuído para várias partes do Brasil e do mundo, inclusive no Vaticano. Então, a gente tem muito orgulho das nossas confreiras, que sempre estão nos representando em vários lugares do país e no exterior. Aí vocês podem ver que ainda estava o nosso querido Frei Nelson no lançamento, e o nosso Frei Policarpo. Rubens, quer colocar alguma coisa? Apenas que a gente talvez vá, daqui a pouquinho, agilizar um pouquinho mais a apresentação dos slides, para que nós possamos cumprir com o tempo que está programado. Ah, tá ok. Mais outra apresentação na Câmara dos Vereadores. Ao centro, o nosso saudoso Vitor Hugo Ribeiro, um baluarte da cultura em Pato Branco. Foi um dos primeiros a promover alguma exposição, algumas artes. Ele foi uma pessoa muito importante para nós. Aqui, então, é a nossa sala, cedida pelo Poder Público, na Biblioteca Municipal. Nós demos o nome a ela de Cetilo Voltolini. E para vocês terem noção do nosso espaço, aqui no 7 de setembro, nós também participamos, sempre que for solicitado. Aqui está a prova da importância e da colaboração do nosso confreire Vitor Hugo. No Céu das Artes, um dos espaços culturais e de lazer e de integração social aqui em Pato Branco, tem a sua sala com o Teatro Vitor Hugo Ribeiro. Um ato muito importante que tivemos também foi pela comemoração da Revolta dos Poceiros. Com a colaboração de todos e pela design Anne Cristine, nós confeccionamos o selo comemorativo. É um selo que poderá ser usado, que pode ser usado nas suas cartas, porque ele foi feito pelo correio. Então, foi um trabalho muito reconhecido. Rubens, quer comentar algo? A forma também de a academia participar ativamente de eventos históricos, reproduzindo não só na arte da escrita ou da fala, mas da comunicação, como bem citou o Rafael, o design que envolve a história. E este selo representa o reconhecimento também dos Correios pela importância da revolta dos poceiros e da literatura. Obrigada. Aqui também temos o lançamento do livro Borboletas e Entrelinhas, do nosso confreire Rubens. Sempre um sucesso. Aqui estão a capa dos seus livros. Sobre essa obra e em relação à Lei Aldir Blanc, nós estaremos dando transmissão disso no painel da tarde. Ok. Um projeto ALAP em Ação, 2018 e 2019. Foi um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Pato Branco. Um projeto muito abrangente e que nós conseguimos envolver toda a comunidade. Aqui da prova, muitas pessoas nesse espaço maravilhoso. Tivemos muitas
muita alegria em estar aqui fazendo essa parte cultural. Essa foi uma atividade que encantou a todos os integrantes da academia, porque ela, digamos assim, desmistificou a ideia de que os imortais só se reúnem para o chá das 16 ou das 17 horas. Nós trouxemos a arte, nós promovemos a arte, a nossa e a de todos os outros que praticam cultura em Pato Branco, aqui no Céu das Artes. Ou seja, viabilizando com que as pessoas saibam que a academia não é só para uma atividade de pensamento, mas sim também de criação. Dentro deste dia, houve oficinas de artes com a professora Luciane, nossa artista plástica. A apresentação do coral Prosdóximo Guerra, o qual o regente também é um confreire, o professor Guido Bruto. Guido Bruto. Também dança hip hop do grupo lá do Céu das Artes, a Maria Júlia declamando uma poesia, que ela faz parte do CTG. Dentro desse espaço também fizemos uma mostra de artes, também com livros, então uma integração de todas as artes. E as atividades que passei antes foram durante o dia. Essa foi acho que foi à noite. A Roda de Saberes. Então, também foi uma atividade muito interessante, com participação dos artistas que já estavam expostos, dos escritores, dos escultores. Rubens. A gente uniu o útil ao agradável. Ficou sem ser definido se a parte de artes visuais era útil ou se a parte literária era agradável. Enfim, foi uma participação extremamente interessante, porque nós viabilizamos no formato painel a comunicação das várias artes que naquele momento estavam sendo discutidas pelo projeto. Reuniu então artistas plásticos, escritores, poetas, e foi uma roda de conversa muito interessante, posso lhes garantir. Com certeza, foi uma experiência gratificante, tanto para nós como para os participantes, que nos solicitaram que nós tínhamos que continuar fazendo. Porque a gente sente que, sempre que se oportunizar, as pessoas aproveitam, as pessoas vêm e eles participam. Essa é a noite onde estava a Roda dos Saberes. Aqui também temos um escritor, que é o Marini. Ele fez uma peça teatral do Kiki Malhado e foi apresentado também nesses dias desse Alap em Ação. Foi aqui no Colégio La Salle. Recentemente também participamos dessa mostra de artes plásticas numa das lojas aqui de Pato Branco, que oportunizou os artistas a mostrarem os seus trabalhos. Uma iniciativa do Departamento de Cultura de Pato Branco, na Casa Prêmio. Isso, o Departamento de Cultura. Nós também temos que agradecer muito, que estão assim nos oportunizando muitas novidades, muitos lugares para participar, inclusive a feira na praça, que tem acontecido agora, que também eu participo, que é uma grande oportunidade para os artesãos mostrarem seus trabalhos. Esse aqui, então, é uma homenagem à nossa confreira Neri Fornari Buchesi, que é uma grande escritora e colaboradora. Ela tem trabalhos por todo o Brasil e pelo exterior. Ela tem uma coleção de medalhas e honrarias. Nos muito envaidece a tua grande participação e levar o nome de Pato Branco e da nossa academia. Então, seria isso que nós teríamos no momento, numa síntese do que a gente faz, porque sabemos o nosso horário. Como se fosse a obra de um livro,
ele possa ter 60 páginas, 20 páginas, 200 páginas, ou como um poemeto de 4 frases. Então, a participação da academia neste evento, sem dúvida nenhuma, é de extrema oportunidade de agradecer. Até porque a gente sabe que não só dos historiadores vive uma comunidade como Pato Branco, mas também da sua própria história vivida por esses historiadores. E a Academia de Letras e Artes acaba tendo esse privilégio de fazer parte, contando essas histórias e participando da cultura, porque além de a praticarmos, nós promovemos e a incentivamos. A presidente Jurema tem sido efetivamente uma líder dos nossos trabalhos e da nossa integração comunitária. Obrigado, Rubens. Com licença, Gilberto. Claro. Quebrando o protocolo, nós queremos hoje aqui aproveitar a oportunidade que temos hoje de ter em nosso meio Valéria Borges da Silveira, que foi a nossa primeira presidente e uma das mentoras, batalhadora, e fez tudo para que Pato Branco tivesse uma academia. Com o auxílio de Túlio Vargas, eles oportunizaram Pato Branco em ter essa entidade. Então, queríamos um gesto de carinho e reconhecimento de entregar uma lembrancinha. Quer que tire uma sem máscara, Ruth? Pode ser? Colocar. Tranquilo. Essa poetona, não é poetinha. Valeu. 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 Nossos sinceros agradecimentos à Júlia, ao Rubens Camargo, extensivo aos confrades e confreiras que pertencem à academia. Dando sequência ao trabalho, chamamos a artista plástica em plena atividade e no exercício da sua expressão maior, Zilar, artista plástica de formação, que fará uma fala sobre criação, sobre arte e sobre sua visão sobre esse mundo tão expandido. Bom dia. Então, eu gostaria de dizer pouco, porque eu acho que a arte é fazendo, né? Hoje eu vim para fazer, para compartilhar com vocês o meu processo criativo e gostaria de falar um pouquinho também sobre o meu trabalho atual, que acho que muitas de nós aqui, muitos artistas de Pato Branco fazem, que é a arte e educação, que para mim é muito importante a gente trabalhar com os jovens, com as crianças, trabalhar a arte, mostrar um olhar diferente. Então, acredito ser a minha missão de vida e de muitos de nós, muitos artistas, que a gente possa estar formando futuras gerações com um olhar diferente, com um olhar inovador.
eu, no meu trabalho, no meu dia a dia, é isso que acontece, é mostrar para as crianças que elas podem, adultos, crianças, jovens, que eles podem, através da arte, se encontrar consigo mesmo. A arte nos proporciona esse encontro. Hoje, quando eu estou pintando aqui, as pessoas estão falando e falas muito interessantes, mas quando a gente está na arte, você não ouve, você se entrega totalmente. Então, talvez um pouquinho do que eu vim fazer hoje aqui é mostrar isso, que quando a gente está pintando, a gente se doa totalmente e a gente vira parte da nossa obra. Seria isso. Bom, primeiramente agradeço a Zilar, cúmplice e companheira das artes visuais, tá? E não só das artes visuais, mas da relação que a gente tem com a criatividade, com a expressão e a história da arte também, por que não? Tá? Eu aproveito também igualmente para que todos os participantes, os que as pessoas aqui se encontram, participarem da intervenção coletiva. É a minha proposta para esse salão, nesse painel ou nessa tela devidamente gigante que tem ali, para vocês participarem e fazerem interferências realmente da linguagem e participação de vocês nesse painel, tá bom? Dando sequência aos trabalhos, eu vou chamar a Daiane, gestora do Departamento de Cultura de Pato Branco, juntamente com o Geraldo, que não consegue se fazer presente por conta de várias atividades que estão acontecendo de forma paralela em relação a esse evento. E ela vai nos falar da participação e do desenvolvimento de todo o trabalho de arte, cultura e história que eles vêm desenvolvendo ao longo dessa gestão. Obrigado, Daiane. Olá, bom dia a todos aqui presentes, bom dia a vocês que nos acompanham ao vivo nas redes digitais aí, nas plataformas do Fórum Pato. É uma alegria estar aqui neste momento, né? Nessa pandemia, pós-pandemia, que a gente não sabe nem que momento que a gente está vivendo hoje, não é verdade? Muita gente fala assim, vamos voltar com as atividades no pós-pandemia, mas quando que será esse pós-pandemia? Eu peço licença, já que eu estou com o distanciamento social de vocês, para retirar a máscara. Objeto tão importante e que salvou tantas vidas durante esse período de mais de 20 meses que a gente vem vivendo e revivendo. E é tão importante a gente destacar o que seríamos de nós nessa pandemia sem a arte. Quem de nós, nesses 20 meses, em casa, isolados, não aproveitamos para assistir um bom filme, não aproveitamos para escutar as nossas músicas, rever fotos? Quem que não reviu lá o baú antigo de casa, né? Junto com a família, de bons momentos que vivenciamos, que ficamos saudosos, que compartilhamos também, que escrevemos, bons livros que lemos. Então a arte é tão milenar e tão importante e que cada vez vem se fazendo mais presente na nossa vida. Peço desculpas pela ausência do Geraldo, que é o nosso outro gestor, que está resolvendo alguns assuntos do próximo painel de música que teremos à noite, após a missa de ação de graças. Então já convido a todos, nós teremos o tenor Breno, que estará junto com o Ben-Hur fazendo um concerto sacro na Igreja Matriz, junto com aquele órgão de sopro que o Frei Policarpo trouxe para Pato Branco. Então fica o convite, será um concerto, tenho certeza, belíssimo, 8h30 lá na Matriz. E dentre toda essa programação do Fórum, nós então comemorando os 69 anos de Pato Branco, né? E estamos com uma programação aí de 23 dias, então até a véspera de Natal, nós temos várias ações que junto com outras secretarias da Prefeitura Municipal está acontecendo em vários lugares. E hoje aqui no Largo, então, nesse painel de artes visuais, a gente está com essa mostra dos nossos artistas patobranquenses.
Quando nós aceitamos o convite para assumir a gestão do departamento, eu fiquei muito honrada, porque para quem não me conhece, eu sou atriz desde os 9 anos de idade. Eu fiz teatro dos 9 aos 18 aqui no Atlas Patuarte. E fui para fora, fui para Curitiba, fiz faculdade de teatro na FAP, na Faculdade de Artes do Paraná, e voltei para Pato Branco tem 2 anos. Então, esse reconhecimento de uma artista que cresceu, que desenvolveu em Pato Branco é fundamental. Até vejo agora que chegou nosso querido prefeito Robson Cantu aqui, né? A quem eu menciono também pelo convite, a nossa secretária Simone Painin, que é secretária de Educação e Cultura. Então, estamos nessa gestão compartilhada. O Geraldo, com toda a experiência dele também, que foi gestor de cultura no interior de São Paulo, que mora há alguns anos também aqui em Pato Branco, estamos desenvolvendo as nossas ações. Como artistas, o que a gente primeiro fez nesse momento de pandemia que não podíamos fazer eventos? Aproximar os artistas, conectar os artistas. Então, nosso primeiro passo foi alimentar o cadastro municipal que já havia sido realizado por conta da Lei Aldir Blanc, que fomentou muitos artistas. Só nos editais do ano passado foram quase 40 artistas que receberam recursos para suas empresas ou para si próprios, pessoas físicas. Esse ano sobrou um saldo, temos mais aí quase 60 artistas que serão beneficiados novamente. A Bolsa Qualificação, que foi um outro recurso também pelo Estado, Pato Branco, 67 artistas estão fazendo o curso de Bolsa Qualificação e recebendo recursos também para fomento à cultura. E a partir do próximo ano nós lançaremos também editais para a gente fazer todas essas contrapartidas e os nossos artistas terem a oportunidade, além do reconhecimento nosso da cidade, eles poderem mostrar a sua arte. Então, você artista que está nos ouvindo, que ainda não tem o cadastro municipal, ligue para nós, nos procure nas redes sociais. Nós criamos grupos de WhatsApp por área artística. Então, a gente trouxe também a tecnologia a nosso benefício. Aproximar quem está perto, mas ao mesmo tempo estava longe. E a partir disso, a gente conseguiu convidar todos os nossos artistas plásticos, artistas de artes visuais, para estar presente hoje no fórum. Então, todos eles, são 25 obras que estão aqui no Largo, cada um demonstrando o seu trabalho, a sua técnica, 23 quadros e 2 esculturas. Ficou aberto para todos que quiserem participar. Então, a gente tem essa questão da democracia, de trazer espaço, de dar oportunidades. Empresas estão nos procurando para a gente levar a arte para as empresas. Então, infelizmente, a gente sabe aquela tragédia que aconteceu em 2017, onde o nosso teatro, nosso espaço, né, ali do Naura Rigon, acabou vindo abaixo e a biblioteca foi preservada. Então, o que foi a nossa proposta? Começar com um museu itinerante. Então, a gente pegou as peças que estavam guardadas, restauramos, limpamos, organizamos, e aí a gente começou então com o museu itinerante, na antiga casinha do Papai Noel, e hoje o nosso museu está lá na rodoviária, né? Então a gente está catalogando as peças, recebendo, quem quiser doar peças pode doar, a gente está recebendo, a gente catalogou tudo, identificou tudo, tem algumas peças também que a gente não sabe, porque a gente não tem ficha técnica. Então, as pessoas que doaram, a gente faz o convite para que venham até o departamento, né, para ter esse reconhecimento dessas peças. E assim a gente vai levando a arte até as pessoas. Tá? A gente está com exposições também de artistas na Prefeitura Municipal, no aeroporto. E assim vocês vão começar a ver a arte. Porque já que a gente não tem ainda o nosso edifício, a gente vai levando a arte até as pessoas. Né? Aonde que as pessoas estão, a arte vai estar lá. Então, a gente quer convidar, quer agradecer a todos. O Departamento de Cultura está com as portas abertas para a gente fazer várias ações. Lançamento de livros, a gente já teve alguns esse ano na Biblioteca Municipal. Então, a gente convida também que a gente dá esse suporte, a gente dá esse apoio. Tá? E assim para todos os artistas. A gente quer se aproximar e a gente quer fazer da arte que as pessoas consumam ela, né, no seu dia a dia e que todos tenham esse reconhecimento. Inclusive, quero mencionar que a artista Karina Amadori, que também foi convidada, está com uma obra aqui, tá, aqui na lateral, porque é um fórum Pato Cidadão para o Mundo. Então, a gente tem tantos artistas talentosos que estão em outras cidades fazendo arte, levando a nossa história de Pato Branco.
Então, a gente faz o convite também a todos os demais artistas a entrar em contato com a gente para ter esse reconhecimento, para a gente fazer salões de arte, exposições, a nossa feirinha de artesanato que está na praça e cada vez crescendo mais e reconhecida pelos patobranquenses. Então, a gente agradece. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade do fórum, de participar com os três, o Ivanir, o Rudy e o César, na organização desse grande evento. O Departamento de Cultura está aqui para apoiar, para fomentar, para ajudar e no que mais for necessário. Muito obrigada. Agradecimento a Daiane, igualmente ao Geraldo, e todas as pessoas que assumiram esse compromisso, acamparam essa ideia e tornaram possível uma realidade onde a arte vai até as pessoas e as pessoas recebem essa dimensão através da expressão efetiva e factual na participação de todos em relação à arte, à literatura e todas as formas de expressão artística e cultura. Para dar a sequência, vou chamar a psicanalista Juliane Varaskin, a qual é performance em teatro, fotografia e escrita, estão presentes nos seus processos artísticos. Psicanalista e psicóloga da UFPR, mestre em psicologia social e da personalidade, PUC Rio Grande do Sul, doutoranda em psicologia, UBA Buenos Aires, desenvolvendo pesquisas sobre a produção de subjetividade e movimentos artísticos. Ela também apresenta um trabalho dela através da instalação Divã de Oferendas, que é um trabalho extremamente significativo, imagético e no sentido processual, psicológico, com abordagem de arte e cultura. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Vou falar algumas palavrinhas, então, para a gente dar oficialmente, abrir, então, essa mostra. A arte propicia bons encontros, como este. Encontros que potencializam nossos devires. Uma arte descolonizada que acesse a vida, multifacetada e diversa. Qual o sentido disso tudo? Eu estranho um pouco quando me pedem o que você quis dizer com esta obra. Não quis dizer, fiz, e me parece que efeitos diferentes se dão em cada um que experiencia o que produzimos. O mundo já anda muito cheio de sentidos, e talvez precisássemos lembrar da essência de nossa subjetividade, que é não ter sentido. E não tendo sentido, infinitos sentidos podem se produzir. Desconstruir e reconstruir. Cada artista em seu percurso tão peculiar. Cada produção artística, quando lançada no mundo, produz subjetividades e nos ajuda a pensar a vida. Um exemplo que eu tive essa semana foi quando a obra do Calu chegou aqui. Ela está ali fora e faz parte de uma intervenção. É um fantasma, gritaram as crianças ao verem a intervenção criada com esta obra. Bingo. Criança ainda não contaminada pelo excesso de sentido moral e social, capta o estranho. A obra de arte é mesmo um fantasma, que não tem nome, mas incomoda, assombra, aparece e desaparece, assusta aos desapercebidos, provoca curiosidade, mistura tonalidades e nuances que não sabemos a priori o que aparecerá. O artista ajuda a curar o mundo, ajuda a lembrar de novas cores e delineamentos,
ajuda a lembrar que a vida sempre nos indica um além, um porvir. Nessa abertura de painel, gostaria de agradecer a todos os artistas que trazem claridade e alegria tão necessárias para o momento em que vivemos. Sou suspeita em dizer, mas a arte é lampejo, necessidade para quem a faz. Nós, artistas, a maioria das vezes, necessitamos do exercício criativo. É vital para nos sentirmos vivos. Como necessitamos desse exercício para viver e não apenas sobreviver. Sobreviver é pouco. A arte tem essa função soberana de nos sentirmos vivos com tudo que nos compõe, as incertezas, a estranheza, a delicadeza, o revolucionário. Basta percorrermos a história da arte para visualizarmos como a arte abriu caminho para a produção de novas subjetividades, muitas vezes descoladas do socialmente instituído. Toda vez que a obra de arte sacode com algum saber, eu lembro, cumpriu sua tarefa. Acho que quando inventamos momentos como esses de encontros, partilhas, algo de muito vital ocorre. A artista também precisa de trocas, para também saber que não está sozinho. Mais uma vez, obrigada pelos idealizadores, Rude, Ivanir, César, Daiane e Geraldo, do Departamento de Cultura, aos meus queridos amigos Gilbert e Calu, e a todos os artistas aqui presentes, por nos darem a chance de produzir um mais além, a produzir um efeito que nos lembra que o fantasma ainda está vivo. Ainda bem. Então, eu desejo bons encontros, que esse momento nos propicie muitas trocas e partilhas. Bom dia a todos. Essa é uma experiência onde, mais do que se pode trocar, eu vou usar aqui uma referência de Barry Stevens, Fritz Spears, da Gestalt Terapia, que diz o seguinte: eu sou eu, você é você. Se nós nos encontrarmos, será lindo. Se nós não nos encontrarmos, não há nada a fazer. Não existimos nessa vida para viver de acordo com as expectativas um dos outros. Mas o que nos une é essa possibilidade infinita da criação. Somos, em essência, exatamente esse deserto de flores, flores de plástico, que todavia não fazem um deserto florescer, nem 1000 rostos vazios uma sala vazia preencher. A soma desse exercício é a troca e a experiência verdadeira do que nos tornamos possíveis, e não só em nossas existências, mas na verdade do aqui e agora. Futurem-se e ousem. Essa é a verdadeira possibilidade de encontro. Obrigado a todos. Me perdoe eu falar sobre a obra, mas todos estão convidados a fazer interferência no trabalho do painel que está aqui ao lado, e eu realmente gostaria da participação de todos nesse sentido. Obrigado. Maravilha, vamos lá, eu já estava me preparando para fazer a minha intervenção, né?
Esses dias eu tive uma grata surpresa que a minha sobrinha guardou um quadro meu. Pintei um tio Patias, eu fui aluno da Genoveva, saudade. E a nossa homenagem a todos os artistas plásticos, né? Em nome da Genoveva, a Maria Genton, né? Genoveva, é o nosso reconhecimento, o nosso trabalho. Eu lembro também, tinha uma senhora ali perto do Agostinho Pereira. Como? Cléria Jäger, isso mesmo. São as precursoras, né? Entre tantas outras, o nosso reconhecimento. Em especial a Genoveva, que foi minha professora. E eu, sempre que possível, eu pinto um pouquinho. Espantar os fantasmas, né? Muito bem falado. Vamos fazer a entrega? Eu convidaria e quero registrar a presença no nosso ambiente aqui. Isso demonstra respeito à cultura, né? Valorização das artes do nosso prefeito Robson Cantu. Muito obrigado, Robson, pela tua, se quiser brevemente, nós vamos fazer a entrega e através do teu reconhecimento, o trabalho do Departamento de Cultura, da Daiane, do Geraldo, que tanto apoiaram esse evento. Então, brevemente, estou vendo o Erlindo também aqui. Obrigado, Erlindo. Nosso grande jornalista, sempre dando espaço. Vamos lá, o Neco, Cidadão para o Mundo também. Vamos fazer a entrega dos certificados. Pode falar? Sim. O Cláudio não está aí? Não. O Rude lembra, Cláudio Filos criou o pato. A gente fez uma homenagem ali, está pequenininha, mas foi ele que fez a concepção do pato Cidadão para o Mundo. Né? Isso é importante a gente lembrar e reconhecer também. Robson, enquanto eu pego os diplomas. Meu bom dia. Uma grata satisfação estar aqui. Eu quero... Gilber, faz o favor. A Varasquim, faz o favor. Faz o favor, vem aqui. Dai. Arlindo, quero ter o prazer de ter você aqui junto conosco. Zilar, onde que está a Zilar? Zilar? Ai, que legal, olha aí. Eu quero aqui agradecer. Eu quero agradecer do fundo do coração, Rude, o César e o Bortotti. O que nós estamos vendo essa semana em Pato Branco é a transformação da cidade que nós queremos. Arlindo, eu fui em 2018 fazer um curso, A Cidade do Futuro. Você trabalha em 5 pilares. Gilber, é muito importante que nós vamos falar agora aqui. Uma cidade, a maior obra que se pode construir numa cidade é investindo na arte, é na cultura, é no esporte, na educação e agora que é o 5º pilar, a tecnologia. A maior obra que nós podemos deixar é um grande legado que ontem nós tivemos o prazer de dar 3 títulos de cidadão honorário para o Altair Ferraza, o Alcine Guerra e o Arthur Bertol. Aonde foi construída a maior obra, a obra que separou o Pato Branco dos nossos pioneiros e o Pato Branco do futuro. O Pato Branco da tecnologia. Hoje, nós estamos aqui fazendo uma coisa totalmente diferente. Acho que nenhuma cidade do Brasil fez o que vocês, Rude, Bortotti e César, plantaram essa semente aqui. Quando eu vejo o Nilson Guarese, quando eu vejo o Borges da Silveira, o Zé Rogério que estava sentado ontem aqui,
o Celso Wilger, o Alcini. Gente, nós devemos muito a eles. E a vocês que estão resgatando essa história linda. E eu queria fazer um desafio a Varasquim, o Gilbert, desculpa. Como que é seu nome? Zilar e a Jurema. Como o César mencionou, eu também fui aluno da Maria Genoveva. Vamos fazer um desafio. Aquele painel lindo que tem ali, ó. Aqui tem uma história linda, né, Rubens? Frei Gonçalo. Quem não passou por aqui de nós? Aqui, nessa piscina agora, que era aqui, que num Jogos Abertos, o Paduan foi lá, pediu pelo amor de Deus, que ele não tinha dinheiro para construir a piscina, tinha Jogos Abertos, e o Almeida, com o Banestado, nos deu. Caiu, foi construído. Reconstruímos ela ali. Tem mais que 300 crianças ali praticando esporte. São Caetano é a melhor cidade do Brasil hoje, porque investiu nesses pilares. E nós vamos fazer, eu e a Ângela, com vocês junto, essa diferença em Pato Branco. E eu quero fazer esse desafio. Vamos contar a história de Pato Branco naquele painel ali, todos nós? O que vocês acham desse desafio? Topado? Aí, ó. Então vamos fazer, Rudy, e daqui um ano nós vamos ter o segundo Fórum Pato Branco, pode ter certeza, e nós vamos contar toda essa história linda que Pato Branco tem. A maior riqueza que nós temos é conservar essa história, é mostrar para as futuras gerações. E eu quero dizer a vocês, ontem foi o dia mais alegre da minha vida, depois do nascimento dos meus filhos e dos meus netos. Eu vi um acontecimento mais lindo, né? Contaram a história como foi construído o Cefet. Há 45 dias, eu e o Gilles pegamos uma pastinha e fomos a Brasília. Fomos a Brasília. Eu não tinha presidente do meu lado, não tinha deputados do meu lado, mas eu tenho coragem. Sou um homem determinado. Fui bater na porta do Ministério da Educação. E pela minha grata surpresa, a felicidade que Deus sempre me deu, ontem, saiu no Diário Oficial, a IFPR para Pato Branco. É o novo Cefet, porque cada vaga de um engenheiro, ela dá 15 vagas para um técnico. Essa é a educação que nós queremos. Não estamos economizando nem um centavo em educação, porque nós vamos fazer de Pato Branco a verdadeira cidade que os nossos pais, os nossos avós sonharam um dia. Um Pato Branco para todos. Viva Pato Branco, viva vocês, viva o Paraná e viva o Brasil. Obrigado, prefeito Robson Cantor, suas palavras generosas, mas eu queria lhe dizer o seguinte. As pessoas falam, o Rude, o Vanir, o César. Nós estamos nesse processo entendendo que, de fato, foi uma ideia, uma iniciativa nossa, mas isso não nos pertence. Isso, que fique claro aqui, o que a gente está fazendo aqui pertence à comunidade. Isso aqui é daqui de vocês. Todos os painéis que nós fizemos, com grandes resultados, nós estamos muito satisfeitos, foram feitos por pessoas que organizaram daqui, o Nilson, o Alceni, né, a Daiane, o Gilbert, todo mundo trabalhou aqui para que essa coisa acontecesse. Então, o que eu gostaria, talvez falando em nome dos meus companheiros aqui, dizer o seguinte. Primeiro, o que aconteceu aqui hoje, está acontecendo nas artes, nunca mais acontecerá. Porque, como já disse o filósofo grego,
né? Nós não seremos os mesmos, daqui a alguns minutos seremos outras pessoas, não seremos os mesmos. Por quê? Porque nós aprendemos muitas coisas aqui, e essas coisas que nós aprendemos aqui é nesse momento que está acontecendo, nessa interação. Eu fiquei muito feliz com a palestra do Rafael. Eu queria agradecer. Eu já estou chamando ele aqui. Eu queria agradecer imensamente a palestra do Rafael. Queria agradecer as demais intervenções da Zilá, dos outros artistas. Queria dizer o seguinte, uma cidade, às vezes as pessoas olham uma cidade do ponto de vista dos prédios da economia da cidade, desse mundo, desse jogo bruto da economia, da competição e tal. Mas uma cidade, uma cultura, ela se faz, a alma da cidade, os artistas, os intelectuais da cidade, são fundamentais, especialmente num mundo em que a gente acha que nós temos que ser global, mas para nós estarmos de uma maneira civilizada no mundo global, nós temos que fortalecer essa cultura local. E isso é um desafio que é para vocês dar sequência a esse trabalho, é um grande desafio. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi aqui hoje, as coisas que estão acontecendo, de um momento único. Eu nunca tinha participado de um momento assim tão gratificante como eu participei aqui. Eu diria também, o prefeito colocou adequadamente, a questão da educação. Pato Branco, de fato, mudou. Pato Branco era uma cidade, na minha geração, eu tive que sair de Pato Branco porque não tinha faculdade, o Rise, um monte de gente. Nós todos estamos fora de Pato Branco porque não tinha faculdade e não tinha empregos. Duas coisas importantes, não tinha emprego e não tinha faculdade. Então, a gente valoriza muito isso, o conhecimento. Eu acho que investir na educação, nas tecnologias, é uma coisa fundamental para o futuro, para o mundo. Mas a segunda questão que é muito importante é a gente compartilhar esse conhecimento. Porque as tecnologias que estão sendo desenvolvidas todos os dias, novas tecnologias, etc., algumas delas são excludentes, algumas delas destroem empregos, algumas delas isolam as pessoas. Então nós temos que ter a sabedoria de, ao mesmo tempo que lidar com essas tecnologias, e precisamos delas, estão sendo desenvolvidas aqui em Pato Branco, fazer com que as pessoas, os nossos irmãos, se apropriem, aquilo que o Rafael falou de fraternidade, se apropriem desse conhecimento para que elas possam pertencer, e eu acho que esse é um grande desafio de um administrador público, para evitar de você ter uma população que está excluída, você ter pessoas que estão fora desse processo, e elas precisam estar dentro. Então, ao mesmo tempo que se desenvolve uma tecnologia, você tem que se preocupar economicamente qual é o impacto que isso tem na minha cidade e como é que eu vou incorporar as pessoas, como é que eu vou melhorar, usando a tecnologia, uma atividade econômica que já existe no meu município. Mas a questão mais fundamental, sem dúvida, é a arte, como disse alguém aqui, o que vai separar no futuro o ser humano das máquinas, o Nilson abordou adequadamente, é a arte. E por último, eu acho que foi dada aqui uma mensagem, que a política, né? Tem pessoas que acham que a política não é uma coisa legal. Aqui ontem foi discutido coisas de grande magnitude, que eu falei aqui. Seriam discussões fantásticas no Congresso Nacional para você fazer, não passaríamos vergonha se fosse discutido no Congresso Nacional ou na academia, em qualquer lugar, em qualquer universidade. Não passaríamos vergonha, ao contrário, eu fiquei muito orgulhoso. Porque o segredo disso tudo é a política. As pessoas precisam fazer política, participar, o cidadão precisa participar da política e tem que acabar com esse negócio da política, de fazer política com raiva, né? O Nilson contou aqui uma história bonita, que o sogro dele era o adversário, era da Arena, o Ivo Tomazoni era adversário dele. Né? O Ivo Tomazoni foi padrinho de casamento dele e ele mantém uma relação até hoje com essas pessoas. Isso que é civilização, isso que é civilizatório. E isso se deve à nossa cidade, como também foi apontado aqui, porque Pato Branco foi formado por populações no mundo inteiro do pós-guerra. Vieram para cá depois da Segunda Guerra Mundial, pessoas que estavam se matando na Europa. Aqui eles se comportaram adequadamente, italianos, poloneses, alemães. Eu tinha vários amigos e sempre foi uma relação respeitosa e democrática. O mundo só tem solução dentro da democracia para que incorpore as diferenças. Muito obrigado. Grande camarada Ivanir José Bortotti. Eu gostaria de pedir ao prefeito Robson para fazer a entrega da menção honrosa ao Gilbert, que coordenou esse painel, em nome de todo o grupo. O Gilbert,
recebe das mãos do prefeito. Eu pediria ao Ivanir, que tão bem falou da palestra do Rafael, que foi maravilhosa. Depois as pessoas podem acessar o conteúdo no início, nos canais do YouTube, do Face, do nosso site. O Instagram é só agora, ele está ao vivo, depois ele sai. Mas ficará no site também e no YouTube. O Rafael Camargo recebe, então, o seu diploma, a sua participação, por ter compartilhado seus conhecimentos conosco. Eu pediria ao Gilbert para fazer a entrega. A Daiane. E o Geraldo está aí? O Geraldo está cuidando já do concerto sacro. Ele me falou agora há pouco. Recebe pelo Geraldo, porque a ação e a gestão é compartilhada com o Geraldo. A Daiane e o Geraldo recebem o nosso respeito e o nosso reconhecimento. Eu pediria ao Rude. Rude, está aqui? Rude, por favor. Eu queria que você fizesse a entrega. Me ajuda aqui. Onde é que está? Só um pouquinho. Só um minutinho que eu estou achando aqui. Alcioneide, por favor. O Rude entrega para Jurema. Me ajuda aqui. Rude, entrega para Jurema Pereira, presidente da LAP, pela belíssima apresentação, juntamente com o Rubens, o nosso certificado também. Zila. O Erlindo Rosa, por favor, querido, entrega para Zilar Jankowski a menção. Eu pediria Ivanir para Juliane Varasquim, por favor. E eu pediria agora para nossa poderosa Daiane chamar e entregar os certificados ao Matheus Matos Cadurim, que está participando também conosco. Os artistas da mostra, né? Recebe das mãos a Isadora Maria Bertan, já pode se aproximar. Peraí. A Isadora. A Cristiane Campestrini. Acabou de sair? Simone Lopes Barbosa Palombit. Depois nós vamos tirar com todo mundo, tá? Pode ficar aqui. A Luciane Standnik Mazuti. Tá aqui? E é membro da academia, olha que maravilha. A Rita de Cássia Portela. Lembrando que hoje à noite temos o grande concerto sacro com o Breno Bortotti e o órgão sinfônico que será executado pelo Ben-Hur, logo após a missa de ação de graças na Igreja São Pedro. Cristiane Campestrini. Estava até daqui um pouquinho. Cristina Reck de Almeida. Marco Antônio Zabo. Daiane está aqui, que é o teu, e os outros você entrega. Tem mais alguém presente que expôs? Ah, você? Então você já ganhou a tua aqui. Você já ganhou antecipada. Tá bom? Eu pediria e agradeceria. Vamos fazer uma foto, todo mundo junto aqui? Pode chegar lá em volta do prefeito, vem, Daiane. Lembrando também que tem o jantar. Que é um jantar beneficente, hoje à noite lá na Capela Santa Maria.
tem ainda alguns ingressos, foi colocado a mais agora, devido ao esgotamento, e o Ulisses, que coordena o processo todo, mandou agora as 5 primeiras pessoas que estão assistindo pela internet, olha aí, presta atenção, 5 primeiras pessoas que chegarem a partir de agora, aqui no Largo da Liberdade, que horas são? 10h55. As 5 primeiras pessoas vão receber 5 ingressos, então cada um, né? Aqui pode procurar a Alcioneide. Você que está nos assistindo pelas redes sociais, receberá um ingresso para degustar o ragu com pato lá na Capela São Francisco, do bairro Bortote. Ok? Ah, Geraldo, grande, venha, querido. Grande trabalho, maravilhoso. Desenvolve em parceria. Recebe das mãos do prefeito. Prefeito, por favor. Sempre importante o reconhecimento, né, ao bom trabalho da Daiane e do Geraldo. Olha aí, ó. E eu sei que ele estava trabalhando, hein? Sou testemunha. Conta pra gente como é que vai ser esse concerto maravilhoso, sacro, que teremos a execução do órgão sinfônico pelo Benhur e o canto lírico desse artista maravilhoso. E vai ser no gogó, no peito mesmo. Ele já ensaiou? Como é que tá? Sim, eu estou chegando agora, eu estava lá na Matriz São Pedro. Eles já estão passando o som, o Breno e o Benhur. Vai ser assim para emocionar mesmo a nossa comunidade. Vai ser bem... Fechar com chave de ouro. Sim, e eu quero aproveitar, foi um prazer inenarrável trabalhar com vocês. Acho que esse fórum veio acrescentar a nossa vontade de fazer Pato Branco um polo cultural do sudoeste do Paraná, que é a vontade também do Rude. Eu me lembro da primeira vez que conversamos, que essa era a vontade de vocês. Nós vamos fazer isso, com o apoio que o prefeito sempre tem nos dado, a nossa secretária, enfim, a comunidade que recebeu a gente bastante bem. Como a Daiane já falou, eu estava acompanhando de lá, a nossa feirinha está a todo vapor, a feira de artesanato, eu estive lá agora com eles, está tendo a exposição de carros antigos, está bem movimentada a praça também. Museu itinerante? Sim, essa é a ideia do museu itinerante também, foi a ideia assim, de colocarmos a história de Pato Branco para o deleite dos nossos munícipes. Foi na casinha do Papai Noel, hoje está na rodoviária, estamos também com uma exposição no aeroporto. A nossa ideia é levar a cultura para todos os pontos, leste, oeste, sul, norte da cidade. Todos os bairros. Exatamente, levar a cultura para a comunidade. Eu costumo dizer, César, para os meus alunos, que a gente tem que cuidar de 3 corpos. O corpo físico, esse que a sua mãe cuidou de você lá quando era bebê e hoje você cuida dele, que é o primeiro corpo. O segundo corpo é o corpo intelectual, é buscar conhecimento. E esse fórum veio fazer isso, veio somar, veio trazer conhecimento. Sinto, às vezes, pessoas que deixaram de ganhar esse conhecimento. Porque esse é o segundo corpo, eu costumo dizer que é um dos mais importantes, que ninguém te leva. E o terceiro corpo é divino. É com Deus, é cuidar dessa parte espiritual. Que cada um tem o seu Deus, que a gente respeita. E, enfim, cuide então dos seus 3 corpos. O físico, espiritual e o intelectual. Obrigado mesmo por essa parceria. Legal. Grande Geraldo. Ivanir, conta um pouquinho da programação, a partir das 14 horas então. Literatura, isso? Microfone para o Ivanir, tem? Alguém? Pega aqui, deixou. Bem rápido, nós vamos ter às 14 horas um escritor gaúcho, consagrado, já escreveu mais de 40 livros, ganhou o prêmio Jabuti, né? Ele chama-se Lourenço Casarré, escreve muito bem, o texto dele é um texto maravilhoso. Eu acho as pessoas que escrevem aqui em Pato Branco, que gostam de literatura, e os jovens, né, deveriam vir aqui para assistir essa palestra, que é uma palestra muito boa, muito importante. E depois nós vamos ter os escritores locais, né? O Bortoli vai estar aqui falando, o Rubens Camargo vai estar aqui falando, né? Terá uma fala importante. A Valéria Borges, que ela disse que foi fundadora aqui com vocês, né? Ajudou muito da academia e tal. Ela também escreve, ela é uma poeta, ela escreve muito bem. Então será um momento, a nossa ideia aí, será um momento para a gente conversar. Aí é já a parte do lançamento. Essa primeira parte é uma coisa do diálogo, da conversa, do texto, de como escrever, da arte e tal. Aí depois nós vamos ter lançamento de livros. Teremos 6 livros que serão lançados aqui, né?
terá o primeiro, será do Alceni, o segundo livro será do Ângelo Jankowski, que é o Celeste, Ângelo Celeste. Teremos o terceiro livro, que é o meu, chamado Tutti Brasiliani. Teremos o livro do M.V. Bortoli, que ele conta a história quando é uma trilogia, um romance romanceado sobre a história da migração italiana, um trabalho muito interessante, né? Depois nós teremos o Borges, que ele tem 2 livros muito bons. Um, ele faz uma avaliação da Nova República, um trabalho muito bem feito, e outro, ele conta os bastidores do poder. Então, como é que foi a vida dele política, os detalhes, um livro bem interessante. E por último, nós vamos ter, esqueci o Gilbert, por último, nós temos mais um escritor que eu esqueci agora, essa coisa, né, o Rafael, é a questão da estética, né, do design, né, o designer falhou agora aqui no nome do último, mas teremos aí mais um escritor. Alcioneide me socorre aqui o nome dele, para a gente não deixar essa falha. Então, o M.V. Bortoli já está, eu já mencionei. A Dayana, desculpe, eu esqueci, a Dayana, ela é a coordenadora do painel. A Dayana, ela vai coordenar o painel, vai fazer uma intervenção e ela vai contar um trabalho que eu acho incrível que ela está fazendo com o esposo dela, o Lucas, que eles estão fazendo um podcast de textos, né, de literatura, e isso está ganhando o mundo, porque eles contam histórias de vários escritores brasileiros, contos, etc. Está ganhando o mundo, porque as pessoas que não têm tempo para ler um livro, né, bota ali e fica ouvindo aquela narrativa, e ela é muito boa nesse trabalho que ela faz. Eu diria que é uma coisa importante que está acontecendo aqui em Pato Branco, que é essa coisa da tecnologia e o talento do escritor. Então, essa é a nossa programação. César Sete continua. Para encerrar e agradecer e convidar você. Então, 5 primeiros que chegarem aqui vão receber o ingresso cada um, obviamente, e participa hoje à noite lá do Ragu com polenta, logo após o grande concerto sacro do Breno Bortotti e do Benhur, lá na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Estaremos transmitindo também, a partir das 14 horas aqui, todo esse momento cultural. Agradecer as pessoas que estão acompanhando através das redes sociais. Então, fique ligado e a gente volta logo em seguida às 14 horas. Patrocinadores e apoiadores você confere agora no vídeo e na sua tela. Valeu! Somos o BRDE. Somos o banco que há mais de 60 anos acredita, apoia e ajuda a desenvolver a região sul, uma região onde atuamos em 91% dos municípios e possuímos mais de 31.800 clientes ativos. Somos o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que de 1961 a 2020 movimentou 197,2 bilhões de reais em crédito, sendo que 58,7 bilhões só no estado do Paraná. De 2019 a 2021, com menos de 1.000 dias da nova gestão, obtivemos os melhores resultados da nossa história. Nossa capacidade própria de alavancar financiamentos foi de aproximadamente 2,068 bilhões em 2014 para mais de 3,232 bilhões em 2021. Já as contratações foram de 2,18 bilhões em 2017 para uma previsão de 3,1 bilhões em 2021, um aumento de 42% no resultado do banco. Somos o banco que tem uma inadimplência abaixo da média do Sistema Nacional, de apenas 1,38%, o que comprova a confiança e a forte parceria com o nosso empresariado. Somos o banco que em 2019 investiu 858 milhões no desenvolvimento do Paraná. Em 2020, 1,1 bilhão. Em 2021, já foram 1,1 bilhão. Um total de mais de 3 bilhões em investimentos realizados pela agência do BRDE no Paraná, feitos nos mais variados segmentos como agropecuária, infraestrutura, indústria, comércio e serviços, sustentabilidade, turismo, inovação, cooperativas e municípios.
Somos o banco que, com programas como o Recupera Sul, conseguimos fazer a manutenção de empregos, investindo milhões em empresas impactadas pela pandemia. Novos fundings viabilizaram mais recursos, como a AFD e o BEI, que se juntaram ao BNDES como parceiros do BRDE. Somos o banco que se reinventa a cada dia e busca soluções específicas para cada cliente e necessidade. Foi assim que criamos alguns programas como Mulheres Empreendedoras, Jovem Empreendedor, Economia Criativa e Capital de Giro Isolado. Somos o banco da inovação, que simplifica processos e desenvolve novos meios de comunicação. Apoiamos parcerias público-privadas, patrocinamos pesquisas, firmamos convênios, aceleramos startups e fortalecemos nosso estado com grandes parcerias. Somos o BRDE. E muito mais que investir em projetos e sonhos, geramos grandes oportunidades e excelentes resultados. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Como contribuir para as futuras gerações? Como ser destaque no desenvolvimento econômico do município e tornar Pato Branco uma escolha mais promissora para trabalhar e viver? Há 46 anos, a Implasul acredita em seu papel no desenvolvimento e construção de um país mais harmônico e próspero. Através de seus colaboradores, auxiliam os brasileiros a terem acesso aos produtos necessários no seu dia a dia e as empresas a exportarem o fruto do seu trabalho para o mundo. Com volume e variedade de produtos, a indústria se destaca no cenário nacional e internacional. Está entre as maiores da América Latina, com uma área de 36 mil metros quadrados construídos, produzindo 30 mil toneladas ano e empregando direta e indiretamente mais de 900 colaboradores. A Implasul fornece embalagens para empresas dotadas de grande capacidade tecnológica e produtiva no setor de carnes, massas, biscoitos, grãos e cereais, doces, higiene, linha pet food, entre outros. Trabalhar com grandes marcas exige um rígido padrão de qualidade, além de certificados nacionais e internacionais. Programas de qualidade, boas práticas de fabricação, BPF, análise de perigos e pontos críticos de controle, APPCC, Food Defense, certificado ISO 9001. Um dos diferenciais Implasul é o departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Nele funciona o laboratório para desenvolvimento de estruturas em polietileno, média e alta barreira. Esta esfera da indústria tem o objetivo de antecipar-se às necessidades e expectativas do mercado de embalagens. O setor de extrusão conta com máquinas e tecnologia de ponta. Aqui, a produção é em até 9 camadas, oferecendo características específicas para cada tipo de aplicação. Em busca do melhor resultado do material impresso, a pré-impressão é específica para cada cliente. O tratamento de imagem é detalhado e é dado antes do processo de gravação de clichês, o que torna cada trabalho único. A tecnologia de impressão em flexografia evoluiu muito nos últimos anos. A Implasul acompanhou esta evolução com capacidade de impressão de até 100 linhas e em gama expandida. E hoje é considerada por seus clientes a melhor definição em impressão do Brasil. Para combinar as propriedades de barreira, conferir propriedades mecânicas e óticas à qualidade do produto embalado, a indústria possui o processo de laminação solventless, que além de sustentável, garante a isenção de odores residuais. No setor de acabamento, o corte solda destaca-se com máquinas tipo Wichter, para linha de pães e frigoríficos. Máquinas para embalagens para pet food, solda pouch, máquinas com solda lateral, fundo redondo e solda reforçada. Além deste, o setor de refile garante o acabamento dos filmes em bobinas. As especificações técnicas das embalagens são avaliadas e conferidas em todas as etapas do processo produtivo pelo controle de qualidade. E por fim, para a garantia do prazo correto, a logística de entrega é realizada por frota própria de caminhões.
A Implasul segue traçando sua história e está pronta para crescer junto com seus fornecedores, clientes e colaboradores em direção a um futuro brilhante para a cidade, o estado do Paraná e para o Brasil. Afinal, embalar produtos que fazem parte da vida da família brasileira e de famílias do mundo todo é muito mais que um trabalho, é uma missão. Implasul, embalando as coisas boas da vida. É especialista em alguma coisa. O Cadu, por exemplo, é especialista em café da manhã. Entre os filhos é unanimidade. É ele que faz o melhor café da manhã do mundo. A Fernanda é especialista em massas. Todo domingo ela reúne seus fãs e prepara uma incrível macarronada à moda da casa. O Pedro é especialista em temperos. Seus pratos realçam sabores únicos, como a amizade. A Dona Lúcia é especialista em doces. Ninguém mima esses netos como ela. Já as netas da Dona Lúcia, essas sim são especialistas em fazer aquela bagunça. Assim como o Cadu, a Fernanda, o Pedro, a Dona Lúcia e os seus netinhos, a Atlas é a empresa que mais entende do seu próprio mundo, o mundo dos fogões. Afinal, são mais de 66 anos levando qualidade e inovação para a casa de milhões de famílias brasileiras. Somos especialistas em fogões. Somos especialistas em fazer o seu mundo mais feliz. Seja bem-vindo a Pato Branco, o grande polo do sudoeste do Paraná. Com uma posição estratégica no Mercosul, Pato Branco é uma cidade de aproximadamente 104 mil habitantes, com um IDH de 0,782, número que representa a sensação de morar aqui. Uma cidade com alta qualidade de vida para se viver. Em 2021, foi eleita a cidade mais inteligente do sul do Brasil e a terceira cidade mais inteligente do Brasil, e se posicionou entre as 10 melhores cidades em meio ambiente e economia. Seu alto desempenho nas áreas de agronegócio, construção civil, indústria e saúde fazem de Pato Branco um polo regional, liderando a geração de empregos no sudoeste do Paraná em 2021. Somado ao aeroporto regional, nossa cidade se conecta facilmente com outros grandes polos do país, possibilitando desenvolvimento constante. Outro grande destaque são as empresas de inovação e o ecossistema de tecnologia. A união entre as universidades, Parque Tecnológico, indústria de software e inovação e os incentivos fiscais fazem de Pato Branco o ambiente ideal para o crescimento de empresas e profissionais deste segmento. Na área da saúde, Pato Branco é considerado um polo regional para 14 municípios da 7ª região de saúde do estado do Paraná, com uma população atendida de em torno de 170 mil habitantes. A educação municipal está em primeiro lugar no IDEB do Paraná, entre as cidades de pequeno porte. Na educação superior, 3 instituições de ensino ofertaram mais de 50 cursos de graduação, mestrado e doutorado, proporcionando um capital intelectual acima da média entre as cidades da região. Viver em Pato Branco é viver em uma cidade arborizada, com praças, parques e espaços para práticas esportivas e lazer. Os grandes artistas locais e iniciativas culturais trazem a magia de viver com arte. E os times locais nos consolidam como a terra do esporte, que agora também está ganhando força, se transformando em uma referência em ginástica rítmica. Assim é Pato Branco, uma referência em tudo que faz. Pato Branco, o grande polo do sudoeste do Paraná.